Pessoal, a gente está indo para um ponto muito perigoso, mas que é um ponto que a esquerda quer levar e faz tempo que eles estão trabalhando nisso, faz tempo que eles querem chegar nesse ponto e todos nós, vamos lá, todos nós alertas. O delegado Valdir disse: o executivo não pode interferir no legislativo. Eu procurei um vídeo meu aqui nesse canal, se não me engano são 2 vídeos que eu fiz, mas faz muito tempo que eu fiz esses vídeos e eu não achei. Eu gastei um bom tempo hoje de tarde procurando e não encontrei. Mas eu fiz 2 vídeos há muito tempo em que eu disse o seguinte: quando começou essa história do Verdevaldo, eu disse o seguinte: no Brasil estão pegando boatos e mensagens roubadas por hackers, estão transformando essas mensagens em notícia de jornal e as notícias de jornal estão se transformando em processos judiciais, tá? Entenda novamente, porque o que eu falei lá atrás, hoje é claro para ver, é fácil de ver. Lá atrás era uma leitura que eu estava fazendo. Hoje é fácil você ver que é verdade. Mensagens de WhatsApp se transformam em notícias de jornal e notícias de jornal se transformam em processos judiciais. O que acontece? Mensagens de WhatsApp servem de provas para abertura de processos judiciais. Isso é um absurdo. Então, justamente por mensagens de WhatsApp não configurarem substância para processos judiciais, é preciso esquentar essas mensagens de WhatsApp. Como que se esquentam essas mensagens? Passando elas pela pena de um grande jornalista. O que está acontecendo hoje? Todos os isentões estão reclamando que existe na direita um grupo radical destruidor de reputações. Todos. O camarada hoje, ele sai de perto do Bolsonaro, ele começa a reclamar que está sendo vítima dos militantes de internet. O que acontece? Você olha e ri. Você fala, pelo amor de Deus, né? O Bolsonaro, mal e porcamente, ele consegue organizar a sua equipe de comunicação no mundo real. Imagina organizar uma milícia virtual. Não tem, esse governo não tem capacidade de fazer isso. É um troço tão ridículo que você ri. É aí que você se lasca. Por quê? A esquerda sabe que não existe. Ela sabe que não existe milícia virtual, mas isso não faz diferença, não é essa a questão. O ponto não é esse. Esse é só o argumento, mas o ponto não é esse. Qual é o ponto? O ponto é nós falarmos para o judiciário que essa história de militância virtual, ela faz sentido. E como que eu faço para dar substância para essa maluquice? Mensagens de WhatsApp. A Joyce, ela está divulgando mensagens de grupos de WhatsApp em que as pessoas estão criando meme dela. Estão pegando uma foto de uma porca e colocando na cabeça dela para fazer uma piada, uma piada xingando ela de leitoa e tal. Ela está pegando isso e está mostrando para a imprensa. O Gentili está fazendo a mesma coisa. O Frota está fazendo a mesma coisa. E nós pegamos já até o Nando Moura está reclamando, né? O Nando Moura, o André Guedes, aquele cartunista lá, todos eles juntos reclamando que existe uma milícia virtual bolsonarista que destrói reputações. O que acontece? Foram todos convidados para a CPMI das fake news. Olha só o que eu falei lá atrás. O carinha que fez um meme pegando a cara da Joyce e colocando no corpo de uma leitoa, ele que fez uma idiotice, ele se transformou numa substância para uma CPMI. A CPMI, ela é por si uma substância para um processo judicial. Dessa forma, pessoas que colocam a carinha da Joyce no corpo de um leitão vão responder processo no STF. Gente, o que nós estamos vendo no Brasil é um plano. Fernando, isso não faz sentido. É lógico que não faz. Comunismo fez sentido em alguma época da história? Comunismo não faz sentido. O que interessa é apenas a estratégia e se ela dá certo ou não. E essa daí, meu amigo, está funcionando redondinho. A CPMI das fake news vai chamar todos esses isentões para depor.
Joyce, Frota, Nando Moura, André Guedes, Gentili, vai chegar lá e vai perguntar: você foi vítima de fake news na internet? Eles vão falar: lógico que fui. Ah, você foi vítima de meme? Fui. Quem criou os memes? Foram os militantes do PT? Não, foram não. Então quem criou? Ah, isso aí é os bolsominion. Os caras que é viciado em Bolsonaro, só pensa em Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Quando a gente dá um passo fora da linha, eles caem de pau em cima da gente. No final, a CPMI das fake news vai concluir que realmente existe uma grande milícia bolsonarista na internet. Ora, quem é o líder dessa milícia? A Joyce, hoje, ela mandou uma mensagem dizendo que ela vai acabar com esse carinha. Vou acabar com esse carinha. A Joyce, ela está mandando indireta para o Felipe Martins. A Joyce, ela vai fazer de tudo para derrubar o Felipe Martins, porque ela tem um arranca-rabo com o Felipe Martins. Esse pessoal, eles vão querer chegar, sabe aonde? O que eu falo para vocês sempre aqui no canal? Essa galera está se lixando para o Carlos Bolsonaro. Essa galera está se lixando para o Felipe Martins. Essa galera está se lixando para o Eduardo. Nem para o Flávio eles ligam. Eles querem a cabeça do Jair. Vocês estão entendendo como um memezinho de grupo de WhatsApp vai se transformar num exército produtor de fake news liderados pelo presidente da República? No final das contas, eles vão querer pedir o impeachment do Bolsonaro. Então, assim, a gente está vivendo no Brasil algo absurdo, algo gigantesco, não é bobagem, não é idiotice, não adianta você querer minimizar isso, falar: ah, não, Fernanda, que bobagem, a gente vai para a rua. Para, vamos falar sério, igual gente grande. O plano que está aí é um plano arquitetado. O plano que está aí é um plano que fecha todas as portas. É um plano que vai, primeiro, desestabilizar a sociedade. Queima ônibus, queima metrô, toca fogo em prédio público. A sociedade está em caos? Tá. Não consegue trabalhar? Beleza, a sociedade está em pânico. Então agora nós vamos destruir a liberdade de expressão. Nós vamos pegar a CPMI das fake news e nós vamos falar para todo mundo que esse exército que fica militando pelo Bolsonaro, pela extrema-direita nas redes, ele tem que ser silenciado. Você acaba com a opinião. Você acaba com a direita na internet. Só quem vai ficar falando na internet é a galerinha da esquerda. É a galerinha do Pablo Vittar, do MST, é só essa turminha. Então você desestabiliza a sociedade e cala a boca da direita. Sabe o que você faz depois? Abre um processo de impeachment contra o presidente da República. Quem é que vai defender o presidente da República? A cidade está em caos. Metrô pegando fogo. Ônibus pegando fogo. Prédio público incendiado. A voz da internet calada. Eu sem o meu canal. O Terça Livre sem o canal dele. Você sabe o que vai acontecer, meu amigo? Não vai ter gente para lutar pelo Bolsonaro. Então é por isso que eu falo, tem hora que eu falo essas coisas aqui, aí as pessoas ficam assim: ah, não, Fernando, o exército resolve. O brasileiro adora isso. O brasileiro adora solução fácil. Preocupa não, Fernando, depois a Polícia Federal resolve. Gente, vamos entender o que está acontecendo, vamos pensar, vamos montar estratégia, vamos entender os assuntos. Olha em que ponto a CPMI das fake news chegou. Olha em que ponto. A Joyce Hasselmann foi convidada para depor. Eles não vão querer ouvir o Felipe Martins. Eles não vão querer ouvir o Alan. Eles não vão querer me ouvir. Eles querem ouvir o Frota, a Joyce, eles querem ouvir o Danilo Gentili. É essa galera que eles querem ouvir. Porque eles querem ouvir as pessoas que vão acusar a gente. Eles não querem me ouvir. Pessoal, a gente tem que ir entendendo essas coisas. Vamos lá. O que tem de ponto para a gente ir equilibrando a balança? O governo Bolsonaro, ele está ciente disso. E o governo Bolsonaro, ele está ciente e ele está trabalhando contra isso. Então, assim, a presidência da República, a Casa Civil, o Felipe Martins tem falado palavras muito boas ali no Twitter, mensagens realmente muito relevantes, e é bom ter um cara igual o Felipe Martins ali
na presidência da República, porque ele é um cara que ele entende de estratégia, ele entende de comunicação, ele entende de guerra cultural. Agora, é preciso que nós todos tenhamos consciência disso, de que nós estamos nessa guerra, de que nós estamos nesse combate, de que nós temos que pressionar a CPMI das fake news, de que isso não pode passar. A gente tem que pressionar porque a CPMI das fake news, se ela passa incólume do jeito que ela está caminhando, isso daí vai gerar problemas gigantescos para nós. Veja só, o PSL, que é o partido do presidente, que seria ali aquele muro de arrimo na CPMI das fake news, ele tirou o Felipe Barros, ele tirou a Caroline Detoni da composição da CPMI das fake news. O que acontece? Nós não temos mais pessoas boas, pessoas do nosso lado, para defender o que está acontecendo lá na CPMI das fake news. Então, assim, a gente tem que ficar atento com essas coisas, porque toda essa montagem, ela é uma montagem feita de forma pensada. Agora, onde que a gente desarma essas bombas? Vamos lá, eu sei, tem gente aí que fica ficando nervosa já. Eu estou contando todo o problema porque eu tenho que contar o problema, pessoal. Mas vamos para a solução agora, vamos nessa. A solução do problema. Primeiro de tudo, o Brasil, ele é o país mais sólido e fortificado contra a investida do comunismo. Por quê? Primeiro, nós somos um país gigante. Segundo, nós temos órgãos administrativos muito bem solidificados. Nossas forças armadas são bem sólidas, nossa Polícia Federal é bem sólida, nosso gabinete de segurança institucional está trabalhando muito bem. Nós temos um governo extremamente comprometido e absolutamente apoiado pela população. Então, assim, não dá para você comparar hoje a República Federativa do Brasil com a Venezuela, com a Bolívia, com o Chile, muito menos com a Argentina. A gente está muito melhor do que esses outros países. Segundo ponto, você tem que entender o seguinte: o presidente da República, no sistema político que nós temos no Brasil, ele é sustentado pelo apoio popular. E a maioria esmagadora do Brasil é favorável ao governo do Jair Bolsonaro. A maioria esmagadora da população brasileira está satisfeita com o Jair Bolsonaro. 57 milhões votaram no Jair. Hoje, se a gente repetisse a votação, eu tenho convicção de que nós conseguiríamos pelo menos 70 milhões de votos, 17. Então, pessoal, a arma, o ponto central, inicial da Revolução Comunista, no Brasil, é difícil de eles aplicarem. Por quê? Colocar povo na rua. E é aí que eu tenho entrado, encampado essa guerra aqui no Comunicação e Política. Porque se você lê sobre Revolução Comunista, se você lê sobre socialismo, se você lê Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Revolução Bolchevique, se você lê teoria marxista, se você lê, você entende o que está acontecendo, o que já aconteceu. Agora você tem que ler, você tem que conhecer. E eu tenho falado, gente, entendam, nós vencemos nas urnas. Eu estou vendo gente que venceu na urna e está em pânico. Pessoal, se o povo não for para a rua, não tem revolução. Se o povo ficar em casa, se o povo apoiar o governo Bolsonaro, não tem revolução. Não pense você que quem impede a revolução é você indo para a rua, com uma pedra na mão, com um tomate na mão, com uma cartolina, escrito uma frase contra o Gilmar Mendes. Não pense isso. Leia. Busque na história. Se nós entendermos que nós somos a segurança do governo no sistema de presidencialismo, se nós entendermos isso, não tem plano, não tem Zé Dirceu, não tem Nicolás Maduro, não tem Kirchner, não tem Raul Castro, não tem Putin, não tem nada.
Ninguém consegue tirar o Bolsonaro da presidência da República se você não for na frente, abrindo caminho. E é isso que eu clamo todos vocês. Não entrem nessa jogada. Não entrem nessa jogada. O Brasil hoje não precisa de uma revolução. A gente precisa de paz. A gente precisa de tranquilidade. A gente precisa de ambiente de negócios, tá? É disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. Paz, tranquilidade. Bolsonaro, Paulo Guedes e Sérgio Moro, 3 anos governando tranquilamente. É isso que o Brasil precisa.